Salmo 73. Só lembrando aqui, o que eu tenho falado ao longo desses dias, nesses últimos domingos, o Salmo 73 é um salmo de Asaf, um salmo com apenas 28 versos, mas um salmo extremamente precioso, pois afinal de contas, em 28 versos, Asaf nos mostra quem Deus é, e ele diz no verso 1, certamente Deus é bom para com Israel, para com o seu povo. Então ele já dá uma definição de quem Deus é, e ele diz, Deus é bom. Um salmo com 28 versos, ele dá uma descrição, ele descreve quem nós somos, o ser humano. E ele diz, o homem é pecador, o homem é fraco. Como nós podemos ver no verso 2, ele diz, quanto a mim, meus pés quase resvalaram, ou seja, eu quase desviei da fé. Quase que eu caí, não foi em adultério, não foi um roubo, mas eu, por conta da inveja, ela brotou em meu coração, eu não cuidei, eu não tratei, e isso trouxe amargura. E o meu coração ficou azedo justamente por conta da inveja. Então ele dá, em 28 versos, descreve quem Deus é bom. Ele descreve quem nós somos, que nós somos pecadores, nós somos fracos. Um salmo com 28 versos, nós vemos aqui consolo, refúgio e refrigério. Um salmo com 28 versos, e nós temos aqui respostas às indagações da vida. Como? Uma delas é, se Deus existe, por que há tanta gente praticando tanta maldade no mundo? Exatamente essas são as indagações que nós vemos e o ensinamento que nós temos aqui neste salmo. Então vamos ler aí os versos iniciais. Verso 1. Certamente Deus é bom para Israel, ou seja, para com o seu povo, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. E qual foi o motivo? Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. E ele diz, eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Isso aqui é uma cegueira que ele estava. O pecado faz isso, ele nos cega. Como nós sabemos que é a cegueira, meu irmão, qualquer pessoa, qualquer ser humano, não interessa se ele é branco ou negro, rico ou pobre, criança ou velho, todo ser humano, ele está sujeito às aflições desta vida. É claro, se o cara tem dinheiro, recurso financeiro, ele pode procurar os melhores hospitais, mas ele não está livre das angústias desta vida. Asaf estava tão cego por conta dos seus pecados que ele não conseguia enxergar coisas ruins na vida do ímpio. Só enxergava coisas boas, a ponto de fazer uma afirmação tão louca como essa. Eles não passam pelas aflições como os demais homens. Mas aí ele diz no verso 21, quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido, ignorante, era como um animal perante a ti. Por isso ele estava agindo desta maneira. Essa transformação ocorre a partir do verso 17, quando ele entra no santuário de Deus, e então ele atinou, ele prestou atenção no fim dos ímpios. E ao invés de inveja, agora tem dó, misericórdia. Porque afinal de contas, o que os ímpios possuem? Apenas riqueza. Eles podem desfrutar das melhores coisas neste mundo, mas é somente isso que eles possuem. E aí a vida humana se resume aí a 70, 80 anos, alguns um pouquinho mais, mas via de regra é exatamente este o cenário. Então o cara pode desfrutar durante 70 ou 80 anos das melhores coisas que este mundo pode proporcionar. Mas a partir do momento que o corpo desceu à sepultura, se não houve arrependimento de pecado, esse foi os únicos 70 anos que ele pôde desfrutar de prazer. Porque o restante será seguido de dor, sofrimento, angústia e aflição. Como o próprio Asaf descreve aqui no verso 27, os que se afastam de ti perecerão. Tu extermina todos os que se desviam de ti. Essa é a afirmação. Então hoje eu quero falar sobre a inveja. E eu sei que isso, algumas pessoas tendem a achar que elas não possuem inveja. Ou que não são tentadas à inveja. Ah, isso aqui é para o meu vizinho, isso aqui é para fulano de tal. Não, isso aqui é para mim e para você. Porque se você é uma daquelas pessoas que diz, olha, uma das coisas que eu posso falar, e a pessoa fala com a boca cheia, que eu posso dizer com a boca cheia que eu nunca tive a inveja. Então você não se conhece. Essa é a única resposta. Você é uma pessoa extremamente perigosa. Ficar perto de você é extremamente perigoso.
Porque, afinal de contas, Asaf está dizendo que ele foi tentado, ou seja, ele invejou os ímpios. Paulo disse que cobiçou. A cobiça o que é? Você desejar o que é dos outros. Então, nós temos Asaf descrevendo que ele invejou os ímpios. Paulo dizendo que enxergou o seu pecado por meio da cobiça, quando a lei foi exposta, e ele viu então a cobiça em seu coração. Então, se homens infinitamente melhores do que nós, enfrentaram e foram assolados pela inveja, você não, e eu não. Então, nós somos melhores. Ou nós temos dificuldade de enxergarmos os nossos pecados. Então, um dos pontos centrais aqui é justamente a inveja. A inveja o levou a duvidar de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Ou seja, ele estava com uma perspectiva errada sobre os ímpios, justamente porque o pecado produziu esta cegueira dentro dele. Ele disse no verso 1 que ele estava com o coração amargo. Então, quantas vezes nós nos encontramos infelizes, desanimados, amargurados, angustiados, deprimidos, tudo por conta da inveja. E pior, que às vezes nem percebemos que temos. Às vezes você entrou aqui aflito, angustiado, desanimado, porque a inveja está tomando conta do seu coração. E você não se atentou, você não consegue perceber. Pecados internos, eles são mais perigosos, são os mais perigosos. Pois, afinal de contas, muitas vezes nós nem percebemos. O adultério é fácil, o roubo é fácil de perceber. E agora, a arrogância, a inveja? Nem tanto. Às vezes nós não conseguimos identificar. E o nosso coração pode estar tomado disso. Quanto tempo, talvez você possa se perguntar, quanto tempo Asaf viveu nesse estado de inveja? Eu não sei. O texto não descreve. Mas uma coisa eu posso afirmar para você. Há pessoas que estão assim há décadas. E não é um recurso de linguagem. Não é uma figura de linguagem. Há pessoas que vivem angustiadas, aflitas, desanimadas, amarguradas há décadas, por conta da inveja que fez morada em seu coração. Então, a inveja, acima de tudo, ela te distancia de Deus. A inveja também te distancia das pessoas. E a inveja, ela te torna uma pessoa infeliz. Porque o invejoso nunca está bom. O que ele tem não está bom, a família que ele tem não é boa, o carro que ele tem não é bom. Sempre o do vizinho é melhor. Então, dentro disso, eu quero falar alguns pontos. Primeiro, a inveja é a raiz de muitos males. Não de todos, mas de muitos. Por exemplo, Tiago, em sua epístola, lá no capítulo 3, no verso 16, ele diz o seguinte: pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Veja. Aonde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Vamos examinar aqui o Salmo 73. O que a inveja produziu ou trouxe aqui? Primeiro, nos mostra de maneira muito clara que a inveja, ela levou esse rapaz, esse homem, a duvidar da bondade de Deus. Muitos dos pecados que nós caímos é porque nós duvidamos de nós mesmos. Na inveja, ele duvida de Deus. Mais ou menos o seguinte: por que aquela pessoa tem e eu não? Por que ele pode ter e eu não? Ou seja, você começa a duvidar da bondade de Deus. Ora, se Deus me ama, por que o fulano de tal tem inúmeros recursos e eu não tenho nenhum? A inveja, nós vemos que a inveja é a raiz de muitos males, e um deles é que ela azedou o coração de Asaf, como ele descreve aí no verso 21. Hoje, quantas pessoas são amargas na vida? Pessoas amargas. Tudo o que os outros fazem, ela dá um jeito de diminuir o feito do outro. Porque quando nós... É fácil você identificar isso, né? Você fala, olha, fulano é uma bênção, é isso, isso, é aquilo. Ah, mas... né? Sempre tem algo para diminuí-lo. Ou seja, nós tentamos diminuir o sucesso do outro, o feito do outro, pois assim nos sentimos melhores. Ou seja, assim nós amenizamos o nosso fracasso, a nossa derrota. Então queremos diminuir o feito dos outros. Inúmeras pessoas se consideram azaradas, né? Ah, eu sou fenomenal, eu sou o cara. O problema é que eu não tive oportunidade, eu não tive sorte. Mas eu sou o cara. Ou seja, a vida está em dívida com eles.
A vida sempre está em dívida com eles. Por isso eles cultivam dentro de si um coração amargo. São pessoas difíceis de se conviver. A inveja também ela produz guerra, brigas e mortes, como nós podemos ver na Escritura. Tiago, ainda em sua epístola, no capítulo 4, no verso 2, ele vai dizer isso. Vocês cobiçam coisas, e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que vocês desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Ou seja, por conta da inveja, há guerras, há brigas, há mortes. Brigas entre famílias por conta de inveja. Nós vemos um exemplo desse na Escritura. Caim matou Abel por conta do quê? Por conta da inveja. Pela inveja. Então a inveja, ela tem um poder mais em relação a quem está próximo de você. Via de regra, é assim. Você pode sentir inveja de um rico, de um magnata lá do outro lado do mundo? Pode ser que você seja tentado. Pode ser. Mas o que é mais fácil? Pensa, você ser tentado porque há um rico do outro lado do mundo? Ou você será tentado a invejar aquele cara que cresceu com você, que morou no mesmo bairro que você? Talvez teve até mesmo as mesmas oportunidades que você, a princípio. E depois de alguns anos você encontra com esta pessoa e o cara decolou na vida, prosperou. Rapaz, está ganhando dinheiro por tudo quanto é lado. O que é mais difícil? Você não será tentado a desprezar ou a tentar ou invejar a prosperidade daquela pessoa? Ou seja, o sucesso dele é o meu fracasso. Jesus já disse algo parecido, né? O profeta, ele é sem honra em sua casa. As pessoas invejavam, tinham inveja de Jesus. Diz a Escritura. Nós temos inveja entre pastores. O que leva um pastor a querer ser diferente de todo mundo? De crer e praticar uma doutrina única para se destacar. Você acha que não é inveja? A inveja afeta, sim, o nosso discernimento. É ilusão achar que a inveja não afeta o nosso discernimento. Sim, pode afetar. A inveja explica, inclusive, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu acabei de dizer. Mateus relata isso lá no capítulo 27 do seu Evangelho. Ele diz o seguinte, olha, pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. Ele afirmando, Jesus sabia que as pessoas haviam entregado por conta da inveja. Os fariseus ficavam extremamente furiosos. Às vezes nós não entregamos os outros para a cadeia, mas nós tentamos diminuir de qualquer maneira o feito deles. Às vezes você, irmã, você olha para a mulher lá, o que você fala? Para outra mulher. Aí você fica pensando, né, dentro de si, você viu o cabelo dela? Mas sei lá o que ela fez, hein? Ficou tão bonito não. Você viu a roupa dela? Ou você, irmão, olha para o cara, prosperou mesmo. Eu também? Você não viu? Você conhece o pai dele? O pai dele que o alavancou. Se não fosse o pai dele, não teria conquistado nada. Eu sei que muitas vezes isso pode ser verdade. Mas, em outras, é pura inveja. É pura inveja para diminuir o feito do outro. A Bíblia vai descrever que o motivo que leva o homem a trabalhar é a inveja. Como o autor de Eclesiastes, no capítulo 4, vai dizer. Também vi que todo trabalho e todo êxito procedem da inveja entre as pessoas. Isso também é ilusão, é perseguir o vento. Veja, o cara levanta cedo, dá duro, trabalha, feito um louco. A Bíblia diz que não é apenas para trazer conforto ou comodidade, ou dar um recurso melhor à sua família. Via de regra, é porque ele quer mostrar para os outros que ele é poderoso, que ele pode, que ele alcançou sucesso e êxito nesta vida. Ou seja, a inveja do homem contra o seu próximo. A maioria dos homens são assim. O que explica porque nunca está satisfeito com o que tem. O homem nunca está satisfeito com o que tem. Porque, meu irmão, sempre vai existir alguém que tem algo mais que você. Por isso que o invejoso ele vai viver angustiado e aflito. Porque sempre terá alguém nesta vida que tem algo mais do que você. E aí, é claro, que o invejoso vai ficar amargurado. Então, a inveja ela explica o Brasil. Inclusive a adesão do socialismo, como em outras nações. Porque quem que cai nesse discurso? Quem que cai numa ideologia como essa que é responsável pela morte de milhões de pessoas? Via de regra são os preguiçosos.
São os vagabundos. São aqueles que, aos olhos, eles, pelo menos, pensam que são vítimas, né? Imagine, por exemplo, quando se trata de futebol. Se você pega 10 homens, via de regra você tem 2 que são destaques. Por exemplo, um Cristiano Ronaldo da vida, um Messi ou um Neymar da vida. Vamos imaginar que entre 10 você tenha 3 que se destaquem, que de fato são bons naquilo que eles fazem. Os outros 7, você pega aí 2 que ainda são medianos, que se esforçam. Os outros 5, preguiçosos. Meu irmão, quem que vai cair nessa ideia, nessa ideologia furada? Não, todos devem ganhar igual. Porque olham para o salário desses homens, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, aí os outros 7 vão olhar, por que eles têm que ganhar esse rio de dinheiro e nós não? Se nós abandonamos também muitas coisas, abrimos mão de muitas coisas, por que eles têm que ganhar tanto dinheiro e nós não? Quem que vai cair nesse conto? Olha, todos devem ganhar igual. É claro que são os preguiçosos. É claro que são os invejosos. Não, eu também tenho esse direito. Por isso, um dos mandamentos mais difíceis da Escritura não é não matar ou não roubar. Não é também não adulterar. Talvez um dos mandamentos mais difíceis da Escritura é aquele: alegre-se com os que se alegram. Porque chorar com os que choram, meu irmão, isso é fácil. A gente não tem muita dificuldade. Ainda mais nós brasileiros. Às vezes você está ali na fila do mercado, você ouve alguém contando uma história triste, uma situação difícil. Rapaz, se deixar, você enfia a mão no bolso e ajuda. Ou pelo menos você chora com aquela pessoa. Agora, se alegrar com os que se alegram, isso é difícil. Aquela velha ilustração, imagine você. Você é pai e mãe. Você almeja algo grandioso para o seu filho. E aí tem a vizinha lá, fofoqueira ainda por cima do seu lado. Que também tem um filho, a idade do seu. E de repente seu filho está lá, seja entrar na faculdade, ou passar, conseguir uma porta de emprego. E você está ralando, pelejando e nada acontece. Daqui a pouco vem a vizinha fofoqueira, alegre, quase explodindo de alegria, e fala para você: olha, meu filho conseguiu. O que você faz? Você dá aquele pulo de alegria e fala: glória a Deus? Ou você dá aquele sorrisinho amarelo de canto, às vezes pudesse matava até a vizinha. Por quê? Inveja. Inveja. Compaixão do caído? Isso é muito mais fácil. Agora, bater palma para quem está de pé e bem em pé é extremamente difícil. A não ser que você seja um hipócrita para dizer que não. A não ser que você seja um hipócrita. Segundo ponto que nós vemos aqui é o reconhecimento. Asaf disse isso: eu invejei. Gente, isso aqui é frase de gente madura. Sei que parece contraditório, mas é frase de gente madura. Nós nascemos pecadores. Portanto, isso aqui é a descoberta de si mesmo. Eu sou podre. Ele disse: eu invejei. Isso aqui é frase de gente lúcida. Frase de gente lúcida. Eu acredito quando alguém diz o seguinte: olha, o cara era viciado em drogas e ele diz o seguinte: olha, eu nunca mais fui tentado. Depois que o Senhor me libertou, nunca mais eu fui atraído por uma carreira de cocaína, ou seja lá o que for. O viciado, o alcoólatra, eu nunca fui mais tentado a colocar uma gota de álcool na boca. Olha, eu acredito até quando alguém diz o seguinte: olha, o homem diz: olha, eu nunca fui tentado por uma mulher. É meio difícil, mas eu até acredito quando ele diz isso. Agora o camarada, a pessoa que diz: olha, eu nunca fui tentado a ter inveja, aí não dá. Aí você tem que falar: olha, a verdade é que você não se conhece. Você talvez não tenha sondado o seu coração, você não tem identificado isso em seu coração. Você não se conhece, é simplesmente isso. Então fique longe de pessoas assim, elas são um perigo. E às vezes você pode ser esse perigo. Quantas pessoas dizem com a boca cheia: olha, se tem uma coisa que eu posso falar com propriedade, é que eu nunca tive inveja de ninguém. Rapaz, não se conhece. Não se conhece. Não se conhece. Paulo se considerava um homem bom, irrepreensível, diz a Escritura, até que... Sabe o que o levou a perceber a sua miséria? A inveja. Sim, ele descreve isso lá em Romanos capítulo 7, verso 7. O que diremos? A lei é pecado? Paulo faz uma pergunta. E responde: de modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse a lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. E, em resumo, o que é a cobiça? Você desejar o que é do próximo, aquilo que não é seu.
Veja o que o autor de Provérbios vai dizer no capítulo 27. O furor é cruel e a ira impetuosa. Mas quem pode resistir à inveja? Olha, o furor é cruel, a ira é impetuosa, mas quem pode resistir à inveja? O que você acha que mais tenta uma mulher, irmão? Você que é casado aí. O que você acha que mais tenta a sua mulher? Um rapaz com uma barriga de tanquinho ou uma outra mulher espetacular? Bem vestida, o cabelo bonito. O que você acha que mais vai fazer a sua mulher tremer? O homem com a barriga de tanquinho? Pode ser, mas via de regra, como já disseram, uma mulher, ela se veste para outra mulher, né? O que você acha mais fácil? Dar 500 conto para ajudar alguém ou se alegrar com aquele que não precisa de ajuda alguma? Com certeza. Dar 500 conto para alguém que está precisando é muito mais fácil. Agora, você se alegrar com aqueles que não precisam de ajuda e estão bem, isso é difícil. Isso é uma luta. Às vezes as pessoas dizem, né? Fulana é invejosa, é ímpia e invejosa. A diferença, eu sempre digo, a diferença entre nós e os ímpios, meu irmão, é apenas uma. A diferença entre nós e eles não é que eles são invejosos e nós não. A diferença entre nós e os ímpios é que eles são invejosos e não reconhecem. Nós somos invejosos e pela graça de Deus, Deus nos faz enxergar que nós somos invejosos. Mas nós também somos invejosos, assim como muitos ímpios o são. Por isso nós pedimos um milagre de Deus para abrir os nossos olhos, quebrantar o nosso coração e fazer-nos enxergar essa miséria, essa podridão. É muito difícil você ver alguém confessando um pecado como esse, como Asaf está fazendo. Olha, eu fui invejoso. Às vezes o cara confessa um adultério, mas não confessa que ele é invejoso. Confessa que ele roubou, mas não confessa que ele é invejoso. Mas a pergunta é, como vencer a inveja? Asaf nos mostra o caminho. Arrependa-se, em primeiro lugar. E reconheça não apenas a inveja, mas o pecado como um todo. Ou seja, reconhecer que somos depravados, corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça. Você se lembra do irmão mais velho e o pródigo? O filho pródigo e o irmão mais velho? Você se lembra de todo o desfecho da história? O filho pródigo, ele vai e torra todo o dinheiro, ele pede a herança do pai, gasta todo o dinheiro do pai. Nossa, ele pinta e borda, depois ele volta. Quando ele volta, o pai o recebe, lhe dá novas vestes, põe um anel no dedo, faz um banquete, manda fazer uma festa. Você lembra o que aconteceu com o irmão mais velho? O cara ficou furioso. Ficou bravo, mas eu há tantos anos te sirvo. E nunca fizeste uma festinha, nunca fizeste um churrasquinho para mim aqui. Agora o camarada torrou o seu dinheiro, arrebentou com tudo, você faz um churrascão desse? Era isso que o irmão mais velho estava falando. Sabe o que aconteceu ali? Ele estava chateado. Chateado por quê? Porque ele estava com inveja. Inveja por quê? Porque ele se considerava bom. E quando você se considera bom, assim como o irmão mais velho do pródigo, então você acha que você é justo. Se você se considera bom, você se acha justo, então você acha que Deus está sendo injusto com você. Porque você não possui e o vizinho possui. Só aquele que acha que é bom, que se considera bom, e que se considera justo, então ele começa a achar que Deus está agindo com injustiça com ele. Foi isso que aconteceu com o irmão mais velho. Ele achou que ele merecia. Ou seja, era justo. Então, duvidar da sua maldade, se você duvidar da sua maldade, você duvidará também da bondade de Deus. Então, mais uma vez, nós estamos aqui diante da doutrina da depravação total. Se nós tivermos dúvida da maldade, da nossa maldade, nós também teremos dúvida da bondade de Deus. Então, se eu sei que eu não mereço nada, Deus me resgatou das trevas, me reconciliou consigo, eu estou no lucro. Veja, por exemplo, a mulher Ciro-Fenícia, completamente diferente do irmão mais velho, do pródigo. Você se lembra da história da Ciro-Fenícia, a mulher Ciro-Fenícia? Ela aproxima-se de Jesus, pedindo, Senhor, opera na vida da minha filhinha. Totalmente quebrantada diante do Senhor. Você se lembra a resposta que Jesus disse a ela? Olha, eu não posso tirar os pães dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ou seja, ele estava chamando a mulher de cadela. Se fosse hoje, o que é isso? Mas disse que é Deus, está com acepção de pessoas? Mas disse que é Deus e está me tratando desta maneira?
E como você acha que a mulher sírio-fenícia respondeu? Fez barraco? Não. Você lembra da resposta que ela deu? Sim, Senhor, é verdade. Eles são melhores e merecem mais do que eu. Mas faz na minha vida. Olha, o Senhor não deve tirar mesmo os pães dos filhos para dar para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ou seja, eles merecem mais do que eu, mas faz na minha vida. Tem misericórdia. Foi isso que ela fez. Ou seja, ela enxergou que ela não merecia nada. E por isso não ficou furiosa. Mas se prostra diante do Senhor. Asaf disse no verso 1, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. E quando afirmamos coração limpo, não quer dizer que aquela pessoa não tenha pecado. Porque se fosse assim, Deus não poderia operar na vida de Asaf. Mas são aqueles que confessam seus pecados, aqueles que enxergam as suas fragilidades, então buscam o Senhor. Então não se engane, meu irmão, se Paulo cobiçou, Asaf invejou, só você que não tem esse problema? Só nós que não temos esse problema? Ou será se nós não enxergamos os nossos pecados? Prefiro ficar com essa opção. Segundo, tome cuidado com as comparações. Como que nós vencemos a inveja? Tomando cuidado com as comparações. Se você se lembra, Asaf ele disse isso. Olha, os ímpios são assim, eu sou assado. Os ímpios vivem como se não tivessem problemas. Eles não sofrem como os demais mortais. Agora eu vivo em meio a sofrimento, angústia e aflição. Até que ele entra no santuário e então se restabelece. Há um tempo, tinha uma foto aí circulando nas redes sociais, provavelmente era de um menino na África, e a foto você via um menino bebendo água na lama, e embaixo tinha uma pergunta. Quais são mesmo os seus problemas? A ideia era o seguinte, está vendo? Você está reclamando de barriga cheia. Ou seja, coloca uma pessoa numa situação horrível para que você possa se sentir bem. Você está reclamando porque não tem aquela panela que você quer, a casa que você quer, o carro que você quer, mas tem gente pior que você. E às vezes tem pastores ensinando isso. Ensinando a gratidão desta maneira. Mas não é assim. Pelo menos não é isso que nós vemos na Escritura e não vemos aqui no Salmo 73. Porque, meu irmão, quem fica feliz ao ver que alguém está pior que ele, é o mesmo que ficará triste ao ver quando há alguém melhor do que ele. Vou repetir mais uma vez. Quem fica feliz ao ver que existe alguém pior do que ele, ou seja, poxa, eu estava mal, mas eu vi que tem alguém pior do que eu, ufa, agora dá até para tocar essa semana. Essa mesma pessoa ela vai ficar triste quando ver que tem outro melhor do que ele. Por conta disso. Não é esse o caminho da gratidão. Essa não é a gratidão bíblica. Isso aqui não é coisa de cristão. Não é. Asaf diz o seguinte, olha, meu corpo desfalece, mas eu fico feliz. Por quê? Porque eu tenho o Senhor. É isso que ele diz. Mesmo, olha, o meu corpo está desfalecendo, mas eu fico feliz porque eu tenho o Senhor. Ele não diz, olha, o meu corpo está doente, mas eu lembro que tem alguém pior do que eu. Né? Aquela velha ilustração, né? Você está triste porque você não tem chinelo, ou não tem sapato. Fica feliz porque tem gente que não tem pé. Né? Essa é a base para a gratidão dos outros. Desde que tenha alguém pior do que eu, ótimo, então eu devo me alegrar. Não é isso que Asaf está ensinando aqui. Meu corpo está doente, mas eu lembro... Ele não está dizendo isso, olha, meu corpo está doente, mas eu me lembro de alguém que está pior do que eu, então eu fico feliz. Não. Meu corpo desfalece, mas eu fico feliz porque eu tenho o Senhor. Ele não diz, olha, eu estou triste, mas tem alguém pior do que eu. Não, não é isso que ele está dizendo. Olha, eu não estou legal. Essa é a descrição do Salmo. Eu não estou legal. Olha, está difícil, mas eu tenho o Senhor. Ou seja, ele tenta voltar-se para o Senhor e reafirmar e descansar nesta verdade bíblica. Que, inúmeras vezes, eu e você, nós temos dificuldade de enxergar que Deus é a nossa herança. Então, o consolo dele não é a desgraça alheia, e sim a suficiência de Cristo. E isso vale para nós hoje. O consolo para mim e para você não é olhar para o lado e ver alguém pior do que nós.
O nosso consolo é nos lembrarmos que Cristo, lembrarmos de Cristo, a suficiência de Cristo. Isso vale para nós. Como vencer a inveja? Ele diz, e nos ensina, né? Não inveje os ímpios. Provérbios 23 vai dizer isso. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, conserva-te todos os dias no temor do Senhor. Isaías vai dizer, olha, para os perversos diz o meu Deus, não há paz. Como eu disse, a única coisa boa que os ímpios podem desfrutar é de riqueza, sucesso, dinheiro. Aí você pode estar pensando assim, pastor, mas só isso? Você acha que é só isso? É só isso, meu irmão. O que é comparado 70, 80 anos com a eternidade? Nada. Nada. Pode ter mansão, pode ter carrão, pode ter o luxo que for. Se não houver arrependimento de pecado e confiança somente em Cristo Jesus, é a única coisa boa que eles vão ver. Só. E acabou. Porque a partir do momento que o corpo desceu à sepultura, está condenado, se não houve arrependimento. E ele, quando Asaf entra no santuário de Deus, ele atinou para o fim deles. Então, ao invés de invejar os ímpios, ele teve dó. Por quê? Porque os ímpios serão destruídos, é isso que ele diz. Então é estupidez você invejar os ímpios. É estupidez. Tolice. É tolice. Uma vez aconteceu um episódio engraçado com o pastor Rodrigo, ele estava viajando, e aí ele pegou uma estrada, mão dupla, e aí aquela buta daquela filona, né, grande mesmo, e aí ele viu lá na frente um caminhão. Aí na ideia brilhante dele, ele é acelerado, né? Ele falou assim, povo burro, né? Por que não corta o caminhão e já segue o fluxo, né? Vamos embora. Aí ele deu seta para a esquerda e foi. Passando, olhando para o lado e pensando, né? Bando de idiota, né? Estou esperando aqui. Só fazer isso aqui. E eu acho que, né? Com certeza, o povo que estava do lado de cá, pensando, esse cara deve ser um maluco, não é possível, cara. Ele está doido. Aí ele foi, a hora que chegou, quase chegando perto do caminhão, ele viu que era um posto da polícia rodoviária. Aí estava explicado porque estava todo mundo devagarzinho, parado. Você acha que o cara que está aqui, na direita, sabendo que tem um posto da PRF ali, vai sentir inveja dele cortando? Fala, nada, esse cara é louco. Ele vai se deparar com a polícia lá, maluco. Eu sei que a ilustração é tosca, mas é isso mesmo. Por que sentir inveja do ímpio? Dinheiro, sucesso, prosperidade é a única coisa que eles podem desfrutar neste mundo. Só. E nesta vida. E por último, como vencer a inveja? Você tem tudo. Se você nasceu de novo e o Espírito Santo habita em você, você tem tudo. Quem tem tudo vai ter inveja do quê, meu irmão? Quem tem tudo vai ter inveja do quê? Por que você tem tudo? Ora, o Senhor é a sua riqueza. O Senhor é a sua riqueza. Como Asaf disse aqui no verso 26. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. A minha herança para sempre. E aí nós precisamos nos voltar para a Escritura para nos lembrarmos do sentido teológico e histórico desta palavra herança. Se você se lembra, quando Israel chegou a Canaã, Deus dividiu as terras como herança para cada família e que ficava para sempre com aquela família. Porém, aos levitas, Deus disse o seguinte, que ele, o próprio Deus, seria a herança deles. Ou seja, o que Deus estava dizendo é, eu sou tudo o que vocês precisam. Ponto final. E é exatamente isso que Asaf está dizendo. O Senhor é a minha herança. O Senhor é tudo o que eu preciso. E eu sei que nós não temos o entendimento por completo desta verdade. Na verdade, até nós temos o entendimento, talvez não tenhamos o entendimento mínimo do que é afirmar esta verdade. Eu estou afirmando porque eu vejo na Escritura. Mas talvez eu e você, nós não tenhamos o entendimento mínimo do que é dizer que o Senhor é a nossa herança. Porque se nós tivéssemos o entendimento mínimo, nós não vivíamos angustiados, aflitos, sabendo que o Senhor é tudo para nós, que a nossa riqueza está em Cristo Jesus. Por que ele vai invejar os ímpios se ele tem a maior riqueza de todas, que era Cristo? Deus. Por que invejar? Via de regra, você não sente inveja,
não tem inveja de quem possui menos que você. Via de regra, não. Ter Cristo é ter tudo. O que explica a alegria, né? Por exemplo, o que explica a nossa alegria, o que explica a nossa força, levantar e tentar mais uma semana, se não for Deus? Em meio a tantos problemas, em meio a tantas angústias, em meio a tantas aflições, o que explica se não for o Senhor nos fortalecendo? Então nós não temos noção de quem nós somos e o que nós temos em Cristo Jesus. É mais ou menos você pegar o homem mais rico aí do mundo. Imagine que a sua esposa acabou de ter um filho, né? A esposa desse homem mais rico acabou de ter um filho. Ora, o filho dele, o bebê, é o mais rico do mundo. Você acha que aquela criança tem noção da quantidade de dinheiro, de status, sucesso, fama que ela está carregando, ou seja, que a família dela possui? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, assim somos nós. Nós não sabemos a preciosidade, a grandeza que é afirmarmos isso. O Senhor é a minha herança. Então lembre-se, assim como Asaf afirmou aqui, nós também precisamos reafirmar. Deus está cuidando de nós. Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos fortalece. Por isso, Asaf diz, certamente Deus é bom para com Israel, para com aqueles que têm coração limpo. O puro de coração não quer dizer perfeito, e sim aquele que reconhece as suas impurezas. Como Asaf rasgou o seu coração diante de Deus e disse, Senhor, eu senti inveja dos ímpios. Tem misericórdia de mim. E então, ao ser confrontado pelo Senhor, ele restabelece. E ele termina o salmo afirmando, que mais eu tenho no céu ou na terra além do Senhor. Eu não possuo outro bem além de ti. Mesmo que o meu corpo desfaleça, o Senhor é a minha herança. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça enxergar, ou pelo menos compreender o mínimo desta verdade tão preciosa, que o Senhor é a nossa herança. Amém?